Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo, o guia daqueles que entregaram seus corações, suas vontades, seus desejos, seus sonhos, que entregaram tudo no altar, venham ser guiados pelo Espírito Santo para que possam estar firmes contra as ciladas do diabo. Veja só uma coisa importante. Hoje é o 12º dia do novo ano. E eu perguntei e pergunto a Deus, meu Senhor, o que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor quer de mim? E uma coisa, o Espírito Santo a voz dele tem fortalecido muito dentro de nós, inclusive esses dias que estivemos lá no Sinai, em reunião também com os bispos de todo o mundo. Essa foi a palavra que Deus nos deu para com todos os que se propõem a seguir as pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos, seja da igreja A, B, C, D, não importa a denominação, não importa a placa, o que importa é a pessoa, é o ser humano, é aquela criatura que o Senhor Jesus deu a vida dele, deu a alma dele em troca da alma dessa criatura. Então é para todas as pessoas, independentemente do credo religioso, independentemente se merecem ou não merecem. Mas uma vez crendo no Senhor Jesus, cada um tem que ter, obviamente, esse alerta do próprio Deus. Hoje é o 12º dia, já passaram 11 dias, hoje é o 12º. Você vê como os dias estão correndo. Então, veja só o que o Espírito Santo diz através do seu servo, o apóstolo Paulo. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Quer dizer, apoiai-vos no Senhor e na força do seu poder. Obviamente, no Espírito Santo. Em seguida ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Quer dizer, nós não temos que lutar contra o ser humano. Nós temos que lutar contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, o Espírito Santo diz que a nossa guerra diária, sua, minha, de todos nós, é contra forças espirituais do mal. Portanto, quando nós olhamos uma pessoa como inimiga, na realidade, ela não é nossa inimiga. Inimiga nossa, ou inimigo nosso, é o que está por trás daquela criatura. É o que está usando aquela criatura para tentar fazer-nos mal. Então, a nossa guerra não é contra aquela pessoa. A nossa guerra é contra as hostes do inferno. E são
espirituais. A sua guerra, a minha guerra, a nossa guerra é constante. 24 horas por dia nós temos que guerrear. 24 horas por dia nós temos que estar firmes em Jesus, que é a rocha. Não se inclinando nem para a direita nem para a esquerda, mas sempre firmes, olhando para o alvo, que é a salvação da nossa própria alma. Então ele fala aqui da armadura de Deus, que aliás é o assunto das quartas-feiras, que começamos anteontem. E vamos dar continuidade para que as pessoas venham aproveitar essa armadura espiritual para que elas possam resistir o dia mal. Então, o Espírito Santo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nós vimos e vemos que a igreja de Éfeso, que Jesus enviou a carta, ele disse ao anjo da igreja de Éfeso. O anjo da igreja de Éfeso era um homem de Deus, cuidava da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a mais forte. Dela nasceram as demais igrejas, as demais 6 igrejas. Então, era uma igreja forte, poderosa. Só que o anjo da igreja de Éfeso, apesar do seu trabalho intenso, das suas lutas, apesar dos seus feitos para Jesus, ainda assim, esse anjo tinha caído, mesmo tendo sido cheio do Espírito Santo. O anjo da igreja de Éfeso caiu. Você sabia disso? Pois bem, está lá escrito. Jesus disse: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Ele estava caído, mas ele continuava fazendo obras. Ele continuava pregando o evangelho. Ele continuava sendo, digamos, temente a Deus. Só que, em determinado momento, ele deixou o primeiro amor. Ele abandonou o primeiro amor. Ele focou as obras, quer dizer, os dons, ele focou os dons do Espírito e se esqueceu do fruto do Espírito Santo, que é o amor, que é o principal. E é isso que tem acontecido muito nesses últimos tempos. E vai continuar acontecendo. Porque muitos se vangloriam do que fizeram para Jesus, mas dentro de si deixaram o seu primeiro amor. Sabe o primeiro amor? Nós já falamos muito sobre isso aqui. Mas o primeiro amor é o primeiro amor. O primeiro amor não se esquece. Você se lembra do seu primeiro amor, seu primeiro namorado, sua primeira namorada? Você se lembra? Claro que você não esquece. Então, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, então nasce o primeiro amor da nossa vida. Então nós entregamos nossas vidas para Ele, nossas paixões, nossos sonhos, nossas vontades. Nós submetemos a nossa vontade, os nossos sonhos, os nossos projetos, nós submetemos à vontade dele. Por quê? Por conta do amor. Não um amor sentimento, um amor sentimental, mas um amor inteligente, um amor que se materializa em atitudes, em comportamento, em caráter. E quando a pessoa tem o primeiro amor caracterizado na sua vida, então o nosso Senhor Jesus Cristo, o nome dele
é santificado na vida dessa pessoa. Então, nós não santificamos o nome do nosso Senhor Jesus nas obras, nas boas obras, no trabalho, na insistência, na perseverança. Não, nós evidenciamos o nosso amor para com Jesus no nosso caráter, no nosso cuidado para que não venhamos envergonhar o nome de nosso Senhor. Porque nós professamos, quer bem ou mal, todo mundo que se diz cristão, né, professa a fé em Jesus. Mas professar a fé não é suficiente. Você tem que ter o caráter cristão, viver na verdade, viver de acordo com o caráter que o Espírito Santo nos dá. Só Ele é capaz de formar em nós um caráter divino, pelo qual o nosso Senhor Jesus terá o seu nome santificado em nossas vidas. Lembra, por exemplo, quando a mãe, o pai, tem um filho, uma filha, que vai bem na escola, que é digamos assim, uma primura de criatura. Ela honra sua mãe, seu pai, porque ela vai bem na escola, ela tem um comportamento maravilhoso, ético, ela não se envolve com quadrilhas, com maus elementos, nada disso. Ela é uma pessoa correta, íntegra. Os professores elogiam as suas atitudes e perguntam: quem é a mãe dela? Quem é o pai dela? Então, os professores conferem que ela tem uma educação esmerada, que ela tem um outro espírito que não os outros que são baderneiros. Pois bem, Jesus quer ser honrado assim na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Mais do que nós falarmos, eu creio em Jesus, mais do que fazermos obras, porque em questão de obras, o anjo da igreja de Éfeso tinha muitas obras maravilhosas. Jesus elogiou as obras dele. Só que ele tinha deixado o primeiro amor, quer dizer, aquele contato com o Senhor, com Deus. Ele tinha abandonado o primeiro amor. Mas você que, por acaso, está nessa situação, você pode voltar, minha amiga, porque Jesus fala para o anjo dessa igreja de Éfeso, né? Ele diz: arrepende-te, lembra-te de onde caíste, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Então, Deus, e arrependimento não é sentimento, arrependimento é atitude. Você dá uma guinada de 180 graus, ou seja, se você está indo na direção norte, você dá uma meia volta e vai na direção sul, na direção certa, ou vice-versa. O caso é que quando a pessoa carrega consigo o amor, o primeiro amor, ela santifica o nome do Senhor que está dentro dela, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nisto seremos conhecidos, não pelo que falamos ou pelo que fazemos, mas pelo que nós somos, nosso caráter, nossa atitude, verdadeiros, perfeitos. Nós não somos, mas Deus não cobra perfeição de pessoa, mas Ele cobra o caráter perfeito. Ele cobra isso, que nós venhamos ser perfeitos, como Ele é perfeito, que quer dizer nossas intenções, nosso caráter, nossa maneira de ser, nossa vida voltada para Ele. Isso é temer a Deus, isso é o primeiro amor, é um dos
Um dos sinais do primeiro amor. Nós vamos ficar falando sobre isso durante esses dias. E você, obviamente, que deseja voltar ao primeiro amor, você quer voltar, isso é um sinal de Deus para você. Pelo fato de você querer voltar, sentir necessidade de voltar, é o Espírito Santo que está tocando em você. Agora, é claro que você tem que tomar atitude. Não basta sentir. Você tem que agir essa fé. Então volte. Volte para o seu primeiro amor. Volte para as primeiras obras. Tão bacana, né? Lembra quando você era tão usada, tão usado. Poxa vida, você se sentia tão feliz. Mas, por uma razão ou por outra, você esfriou na fé e o primeiro amor ficou distante de você. E também você ficou fria, claro. O primeiro amor saiu, entrou um outro amor, ou outros amores que esfriaram você. Mas não fique aí desanimada, não, nem desanimado. Porque assim como Jesus foi paciente para com o anjo da igreja de Éfeso, ele é paciente para com você, comigo, com todos os que têm juízo. Volte. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Quer dizer, dá uma guinada de 180 graus e começa uma vida nova com ele, tá bom? Nós estamos nesse 12º dia do primeiro ano e os dias estão avançando rápidos, né? Muito rápidos. Pois é, isso mostra que a volta de nosso Senhor está acelerada. E quem tem juízo, ouve e obedece a palavra dele, a palavra de Deus. Portanto, fortaleça a sua fé, minha amiga e meu caro amigo. Volte ao primeiro amor, porque só você tem a ganhar. E o Senhor, claro, Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.